Continuação da leitura do livro número 4 de Cryon, As Parábolas de Cryon, parábola número 18. 5 lições kármicas. Introdução pelo escritor Lee Carroll. Quando eram crianças, sentiram alguma vez que tinham nascido para fazer algo específico? Talvez até tivessem visto alguém trabalhando uma arte, ou perceberam algo familiar num lugar perto de vocês que lhe provocou uma experiência de déjà vu. Talvez até tenham perseguido isso incansavelmente. Se todos tivemos vidas anteriores, é lógico que tenhamos conosco fortes recordações que não tenham necessariamente um papel importante nesta vida, mas continuam existindo como recordação a nível celular. Sei que alguns de vocês já sabiam a que se deviam dedicar quando tinham 5 anos e fizeram-no com êxito. Qual é a diferença? Esta é uma história sobre 5 pessoas que traziam consigo fortes sentimentos kármicos de outras vidas. Mostra-nos o que fizeram ou o que não fizeram com eles e como isso afetou suas vidas. As coisas não são sempre o que parecem e dentro de cada história, Cryon comentará o que sucedeu. Maria, a estéril. Falaremos agora de Maria, a estéril. Quando Maria era uma menina muito pequena, sabia intuitivamente que tinha nascido para ser mãe. Quando outras meninas pequenas da sua idade brincavam com uma só boneca, Maria brincava com 6. Maria sabia tudo sobre crianças, sabia tudo o que as fazia felizes e como devia educá-las. Era muito sábia nesse aspecto, pois tinha sido mãe anteriormente. Período de vida após período de vida, Maria dedicou-se a criar crianças. Em certas ocasiões, chegou a ter 11. Maria tinha nascido para ser mãe. Mais tarde na sua vida, Maria encontrou um parceiro, um homem que lhe disse: "Desejo ter uma grande família." Maria pensou: "Este é o homem que me convém." Juntos fizeram planos e conseguiram uma casa grande, preparando-se para terem muitos filhos. Mas, desgraçadamente, e à medida que passava o tempo, Maria não teve filhos. Para seu desgosto, descobriu que era estéril. E todo o conhecimento que possuía sobre crianças de nada lhe servia. Sentiu-se angustiada, encolerizou-se com Deus e pensou que lhe tinha rogado uma praga. Chegar a este planeta com tanto conhecimento sobre crianças e ser-lhe negada a possibilidade de os ter? O seu esposo? Não durou nem um ano, pois, tal como Maria, desejava ter os seus próprios filhos biológicos. Desejava olhar as suas mãos e dedos e saber que eram iguais às dele e que a sua biologia era como a deles. Maria ficou só. Maria manifestou sua raiva para com Deus, pois era espiritualmente consciente e sabia. Tinha-se surgido uma oportunidade para aprender mais sobre os sentimentos que tinha dentro dela. Para ela, não tinha sentido que Deus a tivesse enganado daquele modo. Foi assim que procurou as respostas. Então, na companhia de outras pessoas que lhe trouxeram informações, descobriu-se a si própria. O mais importante que fez imediatamente e que constituiu a grande diferença foi assumir a responsabilidade pelo que ocorrera na sua vida. Através do estudo, compreendeu que ela mesma tinha planificado o que se passara. Não compreendeu o porquê e, por isso, durante a noite, continuou chorando pelos filhos perdidos que não iria ter, mas assumiu a responsabilidade da situação. Não muito depois disso, Maria teve uma visão e, então, intuiu qual era a sua missão. Nessa visão, observou muitas mães de todo o mundo lendo as suas palavras de sabedoria. Desta forma, Maria deveria publicar informação sobre a criação de crianças. E assim o fez. Quando passou de novo na Gruta da Criação e depois passou ao Salão de Honra, tinha escrito um total de 7 livros, que se difundiram planetariamente.
Dezenas de milhares de mães se beneficiaram do seu trabalho, da sua compreensão, sabedoria e experiência. Retrospectivamente, quando já se encontrava do outro lado, Maria compreendeu o que tinha acontecido. Oh, sim, tinha chegado com o conhecimento o resíduo de muitas vidas passadas, mas isso tinha sido mal interpretado. Estava destinada a não ter filhos, já que isso se poderia ter interposto no caminho da sua verdadeira missão. Assumiu a responsabilidade por ser quem era e pelos problemas que experimentou, para poder voltar-se para dentro de si e assim compreender o que deveria fazer com o seu conhecimento. Considerem tudo isto, pois outros de nós irão vos falar disto. João, o abundante. Falaremos agora de João, o abundante. Vocês conhecem esse João. Nasceu dotado com a capacidade de criar riqueza. Tudo aquilo em que tocava o tornava mais rico, e o seu karma era esse. Muitos olhavam-no e diziam: teve que ser uma pessoa notável na vida passada para agora ter esse karma positivo. Mas diziam isso porque não compreendiam a sua lição. Inclusive, quando era rapaz, João dedicava-se a gerir o dinheiro de outros rapazes para fazer isso, para prestar um serviço aqui ou atuar acolá. Quando terminou os estudos, no momento em que outros apenas começavam a pensar no assunto, já João iniciava o caminho da abundância. A partir dali, reuniu e armazenou uma fortuna. Possuía tanta riqueza que, como indivíduo, não tinha capacidade para gastá-la durante a sua vida. Assim, João ocupou toda a sua vida a criar mais e sentia-se desgraçado. Depois sentiu-se colérico. João não possuía uma ideia clara da sua missão. Como era demasiado fácil criar abundância, João converteu-se numa pessoa irritável que passava o tempo se queixando. Havia quem nem sequer quisesse a sua companhia. De tal forma era desagradável. Assim, os únicos que restavam eram aqueles a quem pagava bem para estarem com ele, o que representava os seus próprios karmas. Finalmente, João morreu como um homem desgraçado. Pouco depois de se encontrar do outro lado, deu-se conta de qual tinha sido a sua lição. Tinha escolhido uma das mais difíceis de todas, uma lição que foi incapaz de aprender. Meus queridos, há livros que falam sobre isto, mas esta noite desejamos dizer-lhes o que isto significa e o que não significa. Foram traduzidas as palavras que dizem: será quase impossível que um homem rico veja as portas do céu. Permitam-me que vos diga o que isto significa. É extremamente difícil para qualquer um que possua grande abundância alcançar a iluminação. A afirmação citada sustenta-se a si mesma, sem que nada possa ser dito ao contrário. Esta foi a lição de João. Podia ele descer ao planeta, experimentar esse tipo de atributo e atingir a iluminação? As oportunidades de que dispôs para encontrar a iluminação passaram diante dele rapidamente e ele nem sequer reparou. A obtenção de abundância o mantinha totalmente ocupado. Porém, alguns de vocês leram, ouviram este texto e, a partir dele, extrapolam um conjunto completo de regras deficientemente relacionadas com o tema da abundância. Assim dizem: o que Deus queria dizer realmente é que não se pode ser rico e alcançar ao mesmo tempo a iluminação. Depois, esta lógica deficiente acrescenta: se tens riquezas, não és iluminado. A fase final deste processo de pensamento diz: para encontrar Deus, tens que te desprender de toda a riqueza. Abre parênteses. Que normalmente deve ser entregue a alguma organização disposta a recebê-la com o propósito de ajudar a pessoa a desembaraçar-se dessa carga espiritual. Fecha parênteses. Só então se pode alcançar a iluminação. Estes mesmos indivíduos, piorando as coisas,
equipararam ser pobre com um ser iluminado. Acreditem, meus queridos, que não é bem assim. Pedimos que vejam o sentido comum de tudo isto. Sempre temos dito que desejamos que tenham abundância. Noutras histórias, já vos levamos a fazer viagem nas quais tiveram acesso às salas internas das suas vidas espirituais, e uma delas está sempre cheia até o teto de coisas maravilhosas, de ouro e riquezas. Abrindo um parênteses, vejam o capítulo O e a Sala de Aprendizagem deste mesmo livro. Fecha parênteses. Por que haveríamos de vos mostrar estas coisas, de convidá-los a cocriar a sua própria realidade, para depois fornecermos um postulado dizendo não se pode ser iluminado e ter abundância ao mesmo tempo? A razão é a seguinte: pode-se ser totalmente iluminado e ter uma abundância sem limites. Mas a parte difícil desse atributo é a seguinte: aquele que tenha nascido neste planeta com a capacidade de criar abundância facilmente, possui um karma pesado. Irá essa pessoa olhar para o seu lado espiritual e alcançar a iluminação? Por outras palavras, a distração derivada da criação do poder é quase insuperável. Essa é a amplitude da situação. Todos vocês são convidados a alcançar a abundância, todos e cada um de vocês. O que foi escrito é apenas uma afirmação da dificuldade e uma advertência para terem cuidado. Para alcançar a iluminação e a riqueza terrena ao mesmo tempo, exige-se um grande equilíbrio e uma verdadeira sublimação do ego. Esses atributos não se encontram juntos com frequência. Quando se encontram, sabe-se que se encontrou uma alma muito antiga. Bendito seja aquele que conhece a Deus e tem abundância. Filipe, o pescador. Desejamos falar-lhes agora de Filipe, o pescador. Filipe não viveu neste continente, mas trata-se de uma história verdadeira. Desde menino que Filipe desejava dedicar-se à pesca. Como vem, nesta vida Filipe carregava um resíduo de muitas existências como pescador. Foi pescador sucessivamente. Interagiu com grupos de pescadores que o rodeavam e sabia disso. De menino, a única coisa que queria era dirigir-se para a orla do mar e misturar-se com os pescadores adultos. Aprendeu a fazer todo o tipo de nós de marinheiro, atividade em que chegou a ser excelente. Conhecia intuitivamente as melhores temporadas para a pesca. Sabia intuitivamente o que e quando fazer o que era preciso para conseguir uma melhor captura de peixes. O pai de Filipe era um homem de posses e tinha formação em direito. Não queria que Filipe fosse pescador, pois, ainda que nenhum deles imaginasse, o pai tinha com Filipe um acordo estabelecido no outro lado, pelo que uma parte do seu karma consistia em levar até o final esta missão. O pai sentia-se desgostoso ao ver que Filipe só queria ser pescador, pois tinha muitos planos para ele, mais importantes do que isso. Assim, afastou o filho da beira-mar e o matriculou no interior para se dedicar aos estudos das leis. Assim foi como Filipe se converteu num perito em direito, atividade em que se destacou. Claro que, quando se tornou adulto, gostou. Ainda pensava na sua vida de pescador, mas deslocou a sua experiência de pesca para o desporto. Sempre que podia, ia para a beira-mar e navegava no barco à vela que comprara com o seu dinheiro. Ali podia ser pescador durante um dia ou dois e se deleitava com a experiência que possuía. Conforme a vida de Filipe prosseguia, foi convidado para um cargo nos tribunais do país onde nascera. E, de novo, Filipe se notabilizou, pois era íntegro. Não foi em vão que passara tanto tempo com os pescadores. Tinha afinidade com a natureza, as criaturas da natureza e a própria terra. Filipe colocou a sua sabedoria no seu trabalho e chegou a ser um grande líder do seu país,
até alcançar a posição máxima de liderança. A população o adorava. De algum modo, Filipe recordava-lhes um pescador comum, um tipo de personalidade a que eram muito sensíveis. Como podem compreender, o resíduo de vidas passadas que Filipe levava consigo bem podia tê-lo mantido junto à costa como pescador, se não fosse o seu pai, cuja missão consistiu em educá-lo para ser um líder sensato. E assim o fez. A missão de Filipe foi utilizar os seus atributos de pescador e aplicá-los ao governo do seu povo. Tanto Filipe como o pai tinham um plano astral conjunto. Isso se chama karma, e ambos o cumpriram perfeitamente. O resultado foi que poucos ajudaram muita gente e mudaram a vibração do planeta. Isabel, a rainha. Permitam-me falar-lhes agora de Isabel, a rainha. Ao nascer e quando era bebê, já mantinha a cabeça ereta. A maioria sabe que isto é algo insólito. Um bebê tem os músculos débeis e não consegue manter a cabeça ereta, mas Isabel a sustentava. De certo, Isabel pertencia à realeza e ela sabia disso. O único problema, meus caros, é que os pais dela não eram reis. Isabel nasceu no seio de um coletivo pobre. Gradualmente e ao longo dos anos, isso a irritou, pois sabia que era alguém especial. Era uma princesinha a caminho de se converter numa rainha, mas nada do que a rodeava ia ao encontro desse seu sentimento. Assim, irritava as outras crianças com a sua altivez e, mais tarde, irritou os outros adultos, pois desejava tudo à sua maneira. Tinha a atitude de uma princesa real numa família pobre. E similarmente ao que aconteceu na primeira história que contamos, Maria a estéril, a oportunidade de Isabel um dia apresentou-se. Uma amiga ficou a sós com ela e lhe falou dos trabalhos de Deus. Isabel, ao contemplar a sua própria vida, disse: assumo firmemente a responsabilidade pelo caminho que sinto ser o meu, nascida como princesa sem família real. E perguntou-se: assim, pois, qual é a minha missão? Então se percebeu, talvez não necessite de uma família real para ser real. Deste modo, decidiu criar a sua posição por sua própria conta. E tudo o que pensou saiu bem. As oportunidades surgiram quando avançava para a liderança de seu grupo e co-criava a sua própria realidade. Ao cumprir 43 anos, Isabel era respeitada e admirada por todos. Graças aos seus talentos e ao que tinha conseguido criar a sua própria realeza. Assim, o resíduo da vida passada novamente tinha servido, mas não da forma como ela imaginara. A alquimia está clara nessa história. Isabel tinha partido de uma situação potencialmente decepcionante e, graças à compreensão e à iluminação, converteu-a noutra situação adequadamente honrosa. E foi assim que Isabel se converteu em rainha. Agora, meus queridos, a partir destas 4 histórias, podem colocar a seguinte pergunta: como podemos saber a diferença entre o resíduo de uma vida passada e o contrato ou a missão? Realmente ambas parecem ser a mesma coisa. Maria, a estéril, pensou que ia ser mãe. João sabia claramente que tinha nascido para ter abundância. Filipe, o pescador, acreditava que nascera para pescar. E Isabel pensou que devia ter sido rainha. Isso é algo muito fácil de saber, mas eis aqui alguns atributos importantes. Todas as sessões de planificação do karma, aquelas que estão ocorrendo neste momento para vocês, giram ao redor das janelas de oportunidade, que são as suas possibilidades de ação individualmente. Isso quer dizer que foram planificadas com amor, tendo em vista a sua iluminação
e que surgem claramente na sua frente em momentos cruciais. Algumas possibilidades surgem para vos mostrar o que não devem fazer. Por outro lado, aquelas atividades bem-sucedidas constituem, evidentemente, as suas missões. Se não conhecem a diferença entre um sentimento intuitivo celular e uma missão, vos convido a enfrentar diretamente o desafio de descobrir. Alguns de vocês têm a sensação de que deveriam ser isto ou aquilo. Quem sabe se deveriam estar aqui ou ter ido para lá? Mas não estão seguros. Muitos terão que se aventurar para descobrir a diferença entre resíduo de uma vida passada e um contrato kármico ou missão, pois existe, com frequência, uma linha duvidosa entre os dois. É precisamente essa linha duvidosa o que vos convida karmicamente a aventurarem-se para descobrir a diferença. Não temam perder tempo ou empregar recursos em algo que pareça ter fracasso, pois é possível que isso vos conduza à verdade. É essa mesma ação ou intencionalidade de se aventurarem que indica a Deus e aos seus anjos guias que vocês se decidiram a fazer aquilo que vocês mesmos planejaram. Compreendem a ironia disto? Se permanecerem sentados, cheios de preocupações e dúvidas sobre do que supõem que devem fazer, nada se sucederá. Só quando transcendem o seu medo e passam à ação, se põe em marcha o motor da sua lição. Por vezes essa ação parece ter resultado em fracasso. Mas, na verdade, o que descobriram é se o sentimento que tinham é um resíduo ou uma missão. Estúpido é o humano que continua ativando o resíduo uma e outra vez. Simplesmente nunca funciona. Assim, se Filipe tivesse teimado em ser pescador, isso não teria funcionado para ele. Assim, Filipe nunca chegou a descobrir uma coisa que se encontrava oculta na sua biologia. Se tivesse insistido nos seus planos de converter a pesca na sua atividade, iria sentir-se constantemente doente. Essa foi a outra forma que Deus encontrou de o honrar, ajudando-o a encontrar a sua missão. A coisa nunca teria funcionado para ele. E se não fosse o seu pai, ele nunca teria visto isso claramente. Em vez disso, Filipe conseguiu passar rapidamente a realização da sua missão graças a outro humano que estava ao seu lado e que tinha vindo para cumprir este propósito. Percebem até que ponto os humanos que vos rodeiam são importantes para acelerar o cumprimento da sua missão? Quando se chega ao outro lado, Deus não estabelece nenhum juízo sobre se alguém viveu o seu karma ou não, depois de aparentemente ter fracassado nesta prova de vida. Tal como sucedeu com João o Abundante, não houve qualquer juízo, nem sequer por parte do próprio João. Em vez disso, recebeu as boas-vindas próprias de um herói no salão de honra, tal como os outros. É na própria encarnação que está o louvor. Deus não julga jamais se a lição foi aprendida ou não. O louvor está no decorrer do caminho, não na direção em que se caminhou. Davi, o amado. Desejo falar agora de quando se chega à Terra sem karma e só com uma missão. Desejo falar agora de Davi, o amado. Davi nasceu sem uma parte do cérebro. Era um menino inteligente, possuía todas as faculdades da consciência, mas a parte que faltava era a que controlava o seu crescimento. Os médicos, naturalmente, pensaram que Davi não viveria muito tempo, pois não havia forma de poder fazê-lo sem a zona do cérebro que faltava. O único propósito de Davi era o cumprimento de uma missão, o que só ficaria evidente com o passar do tempo. Davi tinha uns pais jovens que o amavam ternamente e ele mesmo se rodeou de outros que o amavam ternamente. Foi assim como Davi levou uma vida extraordinária durante os poucos anos que permaneceu no planeta. Houve quem o levasse a lugares que um menino jamais teria visitado. Viu-se inundado de amor
e foram-lhe oferecidas todas as oportunidades de aprender. E sem problema nenhum, morreu quando tinha 12 anos, pois a missão de Davi neste planeta fora a de oferecer um dom aos seus pais. Claro que se lhe tivesse dito que isso era um dom, os pais ter-se-iam sentidos insultados. A verdade é que jamais tinham passado uma época pior devido ao sofrimento causado pela morte do filho. E para sarar a ferida dos seus corações, de nada servia conhecer a missão do filho. O mesmo sucede com vocês, queridos, quando sabem que alguém faleceu. Nesse momento, de nada serve saberem que isso é lícito. Quando chega esse momento, a dor surge e nenhuma sabedoria espiritual consegue diminuir a angústia da emoção. A dor do coração é a maior ferida que qualquer humano pode enfrentar. Assim, Davi, aquela preciosa criança, viveu rodeado de tristeza. Os seus pais choraram-no como é normal nestas circunstâncias. Mas devem compreender que Davi tinha um acordo estabelecido com os pais e que eles tinham um acordo estabelecido com o filho. O falecimento de Davi ofereceu-lhes uma oportunidade, inclusive nos piores momentos, pois aqueles jovens pais descobriram um caminho de iluminação acelerada. Assim, na busca da sua paz, deram um passo que jamais teriam dado, não fora a dádiva de Davi. Desta forma, este pai e essa mãe viveram vidas muito iluminadas, converteram-se em curadores e cada um deles atendeu e ajudou a muitos outros ao longo de muitos anos. Assim, a dor transformou-se em alegria e cura. E foi assim que se completou a sua iluminação e como se realizou o seu karma graças ao dom de Davi, o amado. Que desperdício teria sido se os pais de Davi, em vez de terem recebido aquele dom, se tivessem entregado a sua dor, permitindo que as suas vidas se consumissem. Toda a missão de Davi consistiu em permitir a iluminação e a cura de centenas de humanos no futuro, um futuro em que Davi nunca participaria. O seu amor esteve no dom que ofereceu aos seus jovens pais, ao passo que o amor destes esteve na capacidade para verem o dom e saberem o que significava. Assim, pois, o sacrifício aparente de um deles criou a alegria de muitos. A beleza espiritual disto é que Davi é eterno e os 12 anos que passou oferecendo o seu dom foram apenas um momento fugaz na linha do tempo de um acontecimento muito mais grandioso, a elevação do planeta Terra. Comentário final do escritor Lee Carroll. O único desejo que eu tinha em criança era fazer parte do exército. Jan, que está ao meu lado, confirmará que ainda hoje, quando vejo homens e mulheres fardados, tenho a sensação de que deveria estar com eles. Quando tinha 8 anos, inscreveram-me numa escola militar e passei lá 3 anos sozinho como interno. Sabia como seriam as coisas no exército e, contudo, não ingressei nele. Mais tarde, numa ocasião em que me encontrava na ponte de um barco em San Diego, reconheci a cadeira em que deveria estar sentado e admiti que estava destinado à marinha. Mantendo a sensação de que serviria ao meu propósito, passei pela educação paramilitar do exército na escola superior e fiz planos para me graduar como militar nos anos universitários posteriores, só para seguir uma carreira na marinha. Mas isso não era mais do que um resíduo de uma vida passada. E as coisas que o Espírito fez para me manter afastado da marinha foram extraordinárias. Primeiro, comecei a ter alergias. Durante a universidade, fui chamado para ir para o Vietnã. Submeteram-me a um exame físico e recusaram-me como inapto. Me disseram, você não pode pertencer ao exército porque tem alergias. Agora sei por que é que o Espírito fez com que tivesse alergias. Inclusivamente, mais tarde, descobri que sofria de enjoo marítimo. Conseguem imaginar um oficial da marinha enjoado, apoiado num corrimão, ao meio de uma batalha?
Bom, isto é humor cósmico. No ano passado, com 50 anos de idade, descobri que tinha nascido só com um rim. Nunca teria passado no exame físico completo para o ingresso na Marinha. Jamais teria sido possível de qualquer forma. Gostaria de ter estado ao serviço deste país e isto era a única coisa que eu desejava fazer. Experimentei vários períodos de vida como militar. Foi natural, portanto, que a chegada a esta vida tratasse de fazer o mesmo que já havia feito, ter nascido no meu grupo kármico na cidade naval de San Diego. Foi um verdadeiro desafio para alguém que tinha um resíduo kármico da Marinha, mas tinha uma missão espiritual para cumprir. Assim sendo, o Espírito foi pondo obstáculos no meu caminho para me mostrar a diferença entre o resíduo de uma vida passada e um contrato. Esperei até perto dos 50 anos para saber finalmente qual era a minha missão, sem deixar de me perguntar continuamente se não deveria ter sido um oficial da Marinha. O ser humano com o qual estabeleci um acordo está aqui neste momento, ao meu lado, abre parênteses, se refere à esposa de Lee Jan Tober, fecha parênteses. Foi ela que me guardou este lugar e foi ela que me permitiu chegar onde estou, tal como fez o pai de Felipe, o pescador. Agora talvez compreendam melhor do que nunca o que vos disse em relação à participação de Jan no trabalho de Cryon, pois foi algo de muito profundo. É um contrato kármico, é uma missão, é uma alegria que o Espírito me tenha honrado, proporcionando-me os obstáculos que me impediram de seguir um caminho falso. E fazendo jus à mensagem desta noite, o Espírito honra-nos a todos da mesma forma.